So my contribution to this weekend, I hope, will be so that you can have a good rest. A minha contribuição para este fim de semana será tal que eu espero que vocês tenham um bom descanso. And that's our theme for this weekend. Esse é o tema desse fim de semana. And I'd like to try to understand what we mean by rest. Eu gostaria de procurar entender o que é que queremos dizer com descanso. What does it mean that God rested on the seventh day? O que significa dizer que Deus descansou no sétimo dia? What does it mean when Jesus says, "Come to me, all you who are burdened and tired, and I will give rest to your souls"? O que significa quando Jesus diz, venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados e eu lhes darei o descanso à alma? Or when he says, "Set your troubled hearts at rest." Ou quando ele diz, coloquem seus corações perturbados em descanso. But before we start talking about that, I'd just like to say how wonderful it is to be back here in Brazil. Mas antes que comecemos a falar acerca disso, deixe-me dizer quão maravilhoso para mim é estar de volta aqui ao Brasil. I think I've been coming for 25 years now, every year, and I have a very rich vocabulary of 25 words. Tenho vindo ao Brasil nos últimos 25 anos e enriqueci meu vocabulário em português em 25 palavras. So, but nevertheless, I'm grateful for your patience with my lack of fluency in your beautiful language. No entanto, eu estou agradecido pela paciência de vocês com a minha falta de fluência no português. I'm grateful for those who are patient enough to translate me. E agradecido àqueles que têm paciência suficiente para me traduzir. So it's wonderful to come back, and I've come directly from my new home in Bonneau, in France. É maravilhoso estar de volta e eu estou voltando a partir de meu novo lar em Bonneau, na França. So this is Leo and I would like to show you some pictures and a little PowerPoint about Bonneau before the end of the weekend. Antes que esse fim de semana termine, Léo e eu gostaríamos de mostrar alguns slides, alguns PowerPoints que vão permitir ilustrar o que está acontecendo lá em Bonneau. It's a new center and home for our worldwide community. Trata-se de um novo centro e um lar para a nossa comunidade internacional em escala global. And that means a home for the Brazilian community. E isso significa que é um lar para a comunidade brasileira. At our first retreat our first retreat there was Holy Week, last week. O primeiro retiro que realizamos ali foi o retiro da Semana Santa, uma semana atrás. We took a big gamble by moving into the house and starting the retreat at the same time. Encaramos um grande risco fazendo a mudança para a nova casa e iniciando um novo retiro ao mesmo tempo. So the electricity was turned on the day before, and the hot water arrived the day after we moved in. A eletricidade havia apenas sido ligada um dia antes e a água foi sendo utilizada à medida que o retiro se desenvolvia. It's a special moment in the life of our community, which you could say really was conceived in maybe 1975 when John Main opened the first Christian meditation center at his monastery in London. Trata-se, no entanto, de uma nova página na vida da nossa comunidade que se iniciou quando John Main iniciou um centro em 1975. So, with every life, whether it's an individual life or the life of a community, you are aware of major turning points.
E como em toda a vida, seja a vida individual ou de instituições, existem grandes marcos de mudança. So I come to Brazil and we start this retreat with this in mind, and I think each one of us, even on a retreat like this, is able to look into the pattern of their lives, into the rhythm of their lives, and see where the major turning points come. De todo modo, estamos iniciando esse retiro com isso em mente, e eu acredito que todos possamos olhar para os padrões de nossas próprias vidas para identificar esses marcos de mudança. So, it says in the book of Genesis, No livro do Gênesis, I don't know whether I should try to read this in Portuguese. would you like me to? Well, I would like you to, but I think maybe I should try. Oh, yeah. I don't know. No, I won't. I'm too shy. Oh. You do it. So you start from there. Deus viu Ok. tudo o que tinha feito. Yes? Era muito bom. E era muito bom. Houve uma tarde e uma manhã, sexto dia. Okay, you can do the rest. Up to there. Tava bom mesmo, não tava? Yes? Assim, foram concluídos o céu e a terra com todo o seu exército. Deus concluiu no sétimo dia a obra que fizera, e no sétimo dia descanso, depois de toda a obra que fizera. Deus abençoou o sétimo dia e o santificou, pois nele descansou depois de toda a sua obra de criação. That's it. So you got the point, I think. Bom, eu acho que vocês entenderam o objetivo, não? I mean, don't take this literally. Não é para tomarmos isso literalmente. 42% of Americans, people in the US, take this literally. 42% dos norte-americanos entendem isso literalmente, Which would make the people who wrote this laugh. o que faria com que as pessoas que escreveram isso os faria rir, Because it's not meant to be a scientific account of the world, porque não se trata de arrazoado científico do mundo, but an insight into the meaning of creation. mas discernimento acerca do significado da criação. And what we see is that the work of creation, E o que vemos é a obra da criação followed by this day of rest. seguida deste dia de descanso. And the verb in Hebrew that is translated as rest means to stop doing something. E o verbo do hebraico, que foi traduzido como descanso, na verdade significa uma parada naquilo que estava se fazendo. And 7 is a kind of a perfect number 7 é tipo de número perfeito, that symbolizes completion, número que fullness. simboliza a complementação e a plenitude. And so it gives us the idea of a sabbatical. E assim nos dá uma ideia do sabático. I think the only people now who get sabbaticals are academics and professors and priests. Eu creio que as únicas pessoas hoje em dia que se dão ao luxo de sabático são os acadêmicos, os professores e os sacerdotes. But built into our concept of time in our culture is the idea of the seventh day as a day of rest.
Mas the dentro, Shabbat. mas dentro da nossa cultura existe essa estrutura montada de um sétimo dia que é o dia do descanso, o Shabbat. So in the seventh year, or the seventh day, you have earned a rest. No sétimo ano ou no sétimo dia, você conquistou o descanso. And you take this Shabbat, this sabbatical, in order to renew yourself in rest. E você adota esse Shabbat ou esse sabático de modo a se renovar nesse descanso. But in modern culture, there is a real resistance to the idea of a Shabbat or of a rest. Porém, na cultura moderna, há uma significativa resistência a essa ideia do Shabbat ou a ideia do descanso. If you were seen resting at work, you would probably, your competitive edge would be under threat. Se por acaso você for surpreendido descansando no trabalho, a sua competitividade será duvidada. You protect yourself in a very competitive business environment by being seen to be working non-stop, long hours. Você se protege nessa imagem de competitividade ao mostrar que você trabalha sem cessar, longas horas. And there are more and more companies and law firms which now are open 24 hours a day, 7 days a week. Há cada vez mais empresas e mesmo escritórios de advocacia que são conhecidos por trabalhar 24 horas por dia, 7 dias por semana. So the idea of rest becomes almost like a blasphemy to the religion of work. E, portanto, essa ideia do descanso se torna praticamente uma blasfêmia nessa religião do trabalho. So we have to think very carefully about the meaning of rest, because we are creating a world, a culture, even for young people, of unsustainable stress and work that is no longer creative or enjoyable. Então nós precisamos tomar cuidado com o que estamos transmitindo nessa nossa moderna cultura, com essa ideia de trabalho incessante que faz com que o trabalho seja menos criativo e mais estressante. So in this wisdom vision of the world and of human life, dentro dessa visão do mundo e da vida humana, rest is not an indulgence, but actually a duty. O descanso não é uma indulgência, mas sim um dever. It is a necessity, but also a duty. Trata-se de uma necessidade, mas também de um dever. One of the saddest things that I come across today are young people, students. Uma das coisas mais tristes que eu encontro nos dias de hoje é ver jovens, estudantes, who are in very dangerous levels of stress. que estão submetidos a níveis muito perigosos de estresse. I was talking to a young graduate student recently who suffers from chronic insomnia. Eu estava falando recentemente com um estudante de um curso de graduação que está sofrendo de frequente insônia. He went 3 days without sleep. Ele chegou a ficar 3 dias sem dormir. And I spoke recently with the dean of a business school, because I noticed how many of the business students were, even though they're on a sabbatical, they're on a academic break from their careers, but are carrying all the stress of their working life with them into their studies. Eu estava falando recentemente com um diretor de uma escola de administração, observando que
que muitos dos estudantes que na realidade deveriam estar fazendo um período de folga do seu trabalho na dedicação acadêmica, eles acabam entrando num nível de estresse ainda mais alto do que aquele que eles enfrentavam quando trabalhavam. So I think it's like an alcoholic who thinks that if they just change where they're living or change their job, that their addiction will stop. But of course it doesn't stop. Eu creio que isso se assemelha a dependente de álcool que acredita que mudando de casa ou de trabalho ele vai se livrar da dependência, mas isso não acontece. So this inability to rest is a sign of an addiction or addictive mentality. Essa pouca capacidade para o descanso é um sinal de dependência. So I said to the dean, I said, why don't you make your business school different from all others by producing business leaders who are noticeable for their peacefulness and their calmness, rather than being as stressed and as uptight as everyone else. Então eu sugeri a este diretor por que ele não fazia com que a sua turma de formandos se distinguisse não pelo estresse, pela competitividade, mas pela paz que eles transmitem. So he said, well, I agree with you. He said, and we could reduce the amount of courses and projects that they have to fulfill. But if we did that, the other business schools would get an advantage because they would say, they're going soft. Então ele me respondeu, claro, poderíamos fazer isso, poderíamos talvez reduzir o número de cursos e de cadeiras que oferecemos, porém isso nos colocaria em condição de desvantagem, porque outras escolas competidoras nossas iriam dizer que nós estamos ficando moles. So, there's a verse in the Psalms, the fool has said in his heart, there is no God above. Há um verso do Salmo que diz que o tolo disse no seu coração que não há Deus acima das coisas. And our culture, our world is increasingly foolish, if not completely insane. E a nossa cultura, o nosso mundo está se tornando cada vez mais tolo. Isso se não dissermos que está ficando completamente insano. So I promised that I wouldn't speak about politics in this retreat. Eu prometi que eu não falaria de política nesse retiro. Otherwise, Rodano might not translate me correctly. Porque o Rodano pode não me transmitir corretamente. But I just come from London, which is in a state of complete insanity politically. Mas acabo de voltar de Londres, onde estamos vivendo um nível de completa loucura em termos políticos. The English are very clever at covering up their faults, usually. Normalmente os britânicos são muito espertos em encobrir as suas falhas. They are masters of the art of hypocrisy. São mestres na arte da hipocrisia. It's a very elegant art. It's been developed over many centuries. É uma arte muito elegante que foi desenvolvida ao longo de muitos séculos. But it's completely been lost now. Mas que aparentemente foi completamente perdida agora. So there are innumerable examples of how the world has gone mad. Há inúmeros exemplos de o quanto o mundo enlouqueceu. And I don't think you look. If I once had to take a young man who came to our monastery after he tried to jump off a bridge,
And I had to take him to a psychiatric hospital. Uma vez um jovem noviço que tinha acabado de entrar em nosso mosteiro tentou se suicidar jogando-se da ponte e eu tive que levá-lo a um instituto psiquiátrico. And he really was very happy to be going back into the hospital. E ele na realidade estava muito feliz de poder voltar para o hospital. And in the taxi going to the hospital, we stopped and we had to buy some cigarettes, some magazines and some chocolates. No táxi nós tivemos que parar diversas vezes para comprar algumas revistas, chocolates e cigarros. And when we arrived, we were taken behind the locked doors into the secure unit. E quando chegamos, nós tivemos que entrar por trás daquelas portas fechadas e trancadas na área de segurança. And it's, of course, another world. E é claro, aquele é um outro mundo, Parallel universe. Universo paralelo. And so I was standing there with this young man who was now looking quite sane and happy. Eu estava lá de pé com esse jovem e naquele momento ele parecia muito são e feliz. And there was no sign of anyone in a white coat or anyone who looked as if they might be a doctor or a nurse. Não havia qualquer sinal de alguém com jaleco branco ou que pudesse ser um médico ou um enfermeiro. And then somebody came up and said, have you just arrived? Is there anything I can do? E alguém então se aproximou e perguntou: bem, vocês acabaram de chegar, há alguma coisa que eu possa fazer por vocês? So he said, so I said, oh yes, thank you. I said, are you a doctor? E eu disse sim, por favor, você é um médico? He said, no, I'm one of the patients. Não, eu sou um dos pacientes. So then a few minutes later, a very crazy-looking man came up to us and he said, I'm the doctor. Depois de alguns segundos, chegou um homem todo descabelado e que falou: eu sou o médico. So I was beginning to feel very confused myself. Eu comecei a ficar muito confuso. I didn't know who was sane and who was not sane. Eu não sabia quem era são e quem não era. But I decided to trust him that he was the doctor. Mas decidi acreditar que ele era o médico. So he looked at me, and looking a little bit nervous maybe, and looked at the young man that I had brought, who was looking very peaceful and happy. Então ele olhou para mim e depois olhou para o outro jovem que eu havia trazido e que parecia muito alegre e em paz. So I said, I'm a monk, and I said, I've just brought this young man because he was in distress, and so I started to tell the story. Então eu falei para ele: eu sou um monge e trouxe esse jovem que estava passando por uma situação difícil e comecei a contar a história. And then I suddenly realized that this doctor was looking at me and diagnosing me. E logo eu percebi que o médico estava olhando para mim e estava começando a me diagnosticar. So sometimes, the world feels very much like that. E muitas vezes o mundo se parece muito com isso. And there's a verse from the desert fathers and mothers. This is the movement of the Christian desert that began in the 4th century, which began the monastic movement in Christianity. And it's from this movement that we have this tradition of meditation that we are practicing here. Havia esse grupo de padres e madres do deserto, dos primórdios do cristianismo, que geraram as primeiras comunidades monásticas. So there's a saying from these wise teachers: the day will come when the world goes mad. Então há ditado desses sábios mestres que diz
que chegará o dia em que o mundo enlouquecerá. And when people meet a sane person, E quando as pessoas encontrarem uma pessoa sã, they will point at him and say, "He is mad because he is not like us." apontarão para ele, dizendo: ele é louco porque não é igual a nós. So there are many symptoms of this imbalance and this loss of reason in our world today. Assim, há muitos sinais desse desequilíbrio e dessa falta de razão que graça em nosso mundo nos dias de hoje. And one of these we'll concentrate on this weekend in the talks is the loss of the understanding of the meaning of rest. E um dos aspectos que gostaríamos de focalizar neste fim de semana é essa perda do entendimento do significado do descanso. There was some years ago, many years ago, when I was in a very busy time of life, and I was getting up very early in the morning and not getting enough sleep. Houve tempo, muitos anos atrás, em que eu estava tão ocupado com os meus afazeres que eu acordava muito cedo pela manhã e acabava não tendo horas suficientes de sono. And I conceived the idea. Eu concebi a ideia of I would take one day to get started in the morning. I would say to myself, one day this week I will just stay in bed all day. Então eu acabei concebendo essa ideia de começar um dia pela manhã dizendo: eu vou tirar um dia nesta semana onde ficarei o dia todo na cama. I never did that. Eu nunca fiz isso. And I don't think I would like to do that. Não creio que eu conseguiria fazer isso, mas talvez eu gostasse de fazer isso. And it's not the meaning of rest, the rest that God took on the seventh day. Mas não é esse o significado do descanso que Deus adotou no sétimo dia. In the Jewish tradition, rest is meant, the Shabbat, the Sabbath day, is meant to be a delight and a joy. Dentro da tradição judaica, o Shabat deve ser dia de deleite e de alegria. And in the tradition, they put more emphasis upon the delightfulness of the Sabbath rather than the fact that you stop work. E dentro dessa tradição, há maior ênfase no deleite do Sabbat do que no descanso dele. So it's this is the day when you meet with your family and friends and you eat and you enjoy the good things of life. And in fact, it's an obligation on this day for married couples to have sex. It's an obligation, but it's a strong recommendation anyway. Então é dia dedicado à família, dia dedicado a compartilhar refeições com a família, é dia para ter prazer e na realidade é dia em que há o dever de casal fazer sexo, ou dever ou uma recomendação pelo menos. So I was in the Holy Land in Israel a few weeks ago on a pilgrimage. And actually, we're having another pilgrimage next February, if any of you would like to come. Eu estive algumas semanas atrás numa peregrinação em Israel e, na verdade, caso algum de vocês quiser participar, teremos uma nova peregrinação como essa em fevereiro do ano que vem. So we arrived in Tel Aviv on the Sabbath day,
Chegamos em Tel Aviv no Shabat. and the roads were clear, there was almost no traffic. E as ruas estavam vazias, praticamente não havia nenhum tráfego. I think here and in Europe, Sundays are busier than other days because the traffic starts a little later in the morning, but basically it becomes like any other day and everybody's going to the shopping malls. Eu creio que tanto aqui quanto na Europa, aos domingos, o tráfego é tão intenso quanto qualquer outro dia da semana. Talvez comece um pouco mais tarde, mas é um dia em que todos vão aos shopping centers. But in Israel, people rest from their ordinary work. Porém, em Israel, as pessoas descansam do seu trabalho cotidiano. And shopping is not regarded as a leisure activity that is rest. For us, of course, I think it becomes rather compulsive, and it's the favorite leisure activity in North America, shopping. Para eles, fazer compras não é uma atividade de lazer. Assim como para nós, por exemplo, principalmente influenciados pela cultura norte-americana, em que fazer compras parece ser a principal atividade de lazer. So I did ask someone, I said, well, why is the airport working today? Então eu perguntei às pessoas, por que é que o aeroporto não está trabalhando hoje? Why is the hotel working? Perdão, está trabalhando hoje. E por que o hotel está trabalhando hoje? And they sort of shrugged their shoulders. Então eles simplesmente deram de ombros. But they do take, depending on how orthodox they take the Sabbath regulations very seriously. For example, you're not allowed to press the buttons on the elevator, because that's work. Dependendo de o quão ortodoxa seja a corrente religiosa que você siga lá, as pessoas são muito estritas quanto a esse mandamento de não trabalhar no Shabat. Até mesmo apertar o botão de um elevador, eles não fazem porque aquilo é considerado um trabalho. So how do you use elevators in that case then? Então, como podemos utilizar elevadores nesse caso? Any idea? Elevator never stops. Yeah, well, not you, other people. Alguma ideia de como é que podemos fazer? Espera alguém vir e pedir para apertar. Wait for somebody to come and press for you. Wait for a Gentile to come. No, what is this? The elevators are calibrated so that they stop at every floor automatically. Os elevadores dos prédios dessas pessoas mais ortodoxas, eles funcionam continuamente, parando em todos os andares. So, okay, most of us who are not Orthodox Jews would probably say this is a little bit extreme. Muitos de nós que não somos judeus ortodoxos poderemos considerar isso um pouco extremo demais. And Jesus faced this question of legalism over the Sabbath when he healed people on the Sabbath. E Jesus, na realidade, confrontou esse mandamento do Shabat quando ele curou pessoas no Shabat. He healed the blind man, he healed the paralyzed woman, and I think the man with the withered hand. Ele curou o cego, ele curou a mulher doente, ele curou a pessoa que tinha um problema na mão. His disciples were rubbing the wheat, ears of wheat between their hands, so they were walking along to eat, and that was also, these were breaking the rules of the Sabbath. Seus discípulos ficavam esfregando sementes do trigo em suas mãos, e isso também quebrava as regras do Shabat. And this led him to say, the Son of Man is Lord of the Sabbath. E ele terminou por dizer que
O Filho do Homem é o Senhor do Sabbat. The Sabbath is made for man, not man for the Sabbath. O Sabbat é feito para o homem e não o homem para o Sabbat. So there is, on the one hand, we have to take the Sabbath rest seriously. On the other hand, we shouldn't turn it into a legalism or an obsession. Portanto, por um lado, precisamos considerar o Sabbat seriamente, porém também não podemos deixar que isso se transforme numa obsessão. As in everything, the outward expression in our lifestyle reflects our interior state of mind. Tal como em todas as coisas, essa manifestação exterior do nosso estilo de vida reflete o estado interior de nossas mentes. If we don't respect the need for external rest, Se não respeitamos a nossa necessidade para esse descanso exterior, it probably means that we are in a state of continuous agitation and stress. isso provavelmente indica e significa que nós estamos em permanente estado de agitação e estresse. And even that we have become addicted to this state of stress. Mesmo quando nos tornamos dependentes desse estado de estresse. On the other hand, if we become obsessed by the external manifestations of this obligation to rest, it suggests that we have not really understood its spiritual meaning. Por outro lado, se nos tornamos obsessivos com relação a essas manifestações exteriores do descanso, muito provavelmente não teremos entendido o significado espiritual disso. So the purpose of any spiritual practice, Assim, o propósito de toda prática espiritual, like meditation or any religious practice, like keeping the Sabbath, assim como a meditação ou assim como qualquer prática religiosa como o Sabbat, is that the inner and the outer dimensions of our lives should be in harmony. é a de que tanto as dimensões interiores quanto as exteriores deveriam estar harmoniosamente ligadas em nossa vida. That they should, as far as possible, reflect each other. Tanto quanto possível, uma deveria refletir a outra. And we experience the energy of peace when there is this correspondence between the inner and the outer realities of our existence. E experienciamos essa experiência de paz quando há uma harmonia entre essa condição interior e exterior. So the idea of the seventh day, the idea of the Sabbath, is, as we see from the story of Genesis, it's the idea of completion. God had finished his work. Assim, a ideia do sétimo dia, ou a ideia do Sabbat, é a de complementação, assim como Deus havia terminado o seu trabalho. But what happens when we come to feel that we have never finished our work? E o que acontece quando passamos a sentir que nós nunca parecemos terminar o nosso trabalho? You stay working in the office until late at night because there's always more emails to do and more reports to write. Ficamos trabalhando até tarde da noite em nosso escritório, simplesmente porque há sempre muitos e-mails e relatórios a fazer. Or if you're running a home and looking after the house, you never give yourself a moment's rest because there's always more washing to do or more beds to make or more curtains to put up. Ou mesmo se você está simplesmente cuidando do lar, você nunca se dá ao luxo de um descanso, porque sempre há coisas a mais para limpar, ou cortinas para consertar, ou arrumações a fazer. So I speak with a certain
amount of experience of this because the last year or so my life has been busier than usual because of everything connected with Bombo. E eu posso dizer que estou falando de experiência própria, porque especialmente nesse último ano, a minha vida tem sido muito ocupada, especialmente por causa de Bonvo. Both the technical aspects and financial aspects. Aspectos técnicos, aspectos financeiros. Actually, we have an amazing team of people, most of them volunteers who are have done incredible work to make Bonvo happen. Na verdade, temos uma equipe incrível de colaboradores que têm feito um trabalho voluntário fantástico. But I noticed myself that I was doing too much. Mas eu notei por mim próprio de que eu estava fazendo demais. And then I remembered what Saint John of the Cross said. E então me lembrei do que São João da Cruz disse. When you're in this kind of situation, double the amount of time you give to prayer. Quando você se encontra nesse tipo de situação, procure dobrar o período de tempo que você dedica à prece. And I knew that was the right approach. E eu sabia que esse era o correto entendimento. And I benefited from it. E me beneficiei disso. But it's very easy for us to lose touch with the necessity for this kind of rest. Mas é muito fácil para nós que percamos esse contato com a necessidade desse tipo de descanso. Because it's not about staying in bed all day. Que não se trata de ficar na cama o dia todo. It's not about going to an expensive spa or resort for a weekend. Não se trata de ir para um spa ou resort muito caro no fim de semana. I mean, God didn't go off for a weekend break at the Hilton Hotel. Por exemplo, Deus aqui não aproveitou o seu dia de descanso para ir para um hotel. So we have to face this tendency in us, and we see it in the figure of Martha in the gospel story. Precisamos encarar essa tendência em nós, que é representada pela figura de Marta na história do Evangelho, To overwork, de trabalho em demasia, or to work, and therefore to work in the wrong way. e, portanto, trabalhar na direção errada. And behind this is often the feeling, I can never finish. Atrás disso existe sempre esse sentimento de que eu não consigo nunca terminar. But what we learn, and meditation as a daily discipline teaches us this, Mas o que aprendemos na meditação e a disciplina diária nos ensina is that if you say, now is the time to meditate, é que se você diz, agora é a hora de meditar, now is the time to rest, agora é a hora de descansar, even though my mind is still spinning in the work I've been doing for the first 20 minutes of the meditation, ainda que a minha mente esteja em rápidos vórtices nos primeiros minutos da meditação, what we learn is that the decision to rest completes the work you have been doing. o que aprendemos é que a decisão de descansar complementa o trabalho que estivemos fazendo. Of course, the work is there for you to pick up again after the meditation. É claro que o trabalho ainda continuará lá para que você o recomece após a meditação. But you have given a meaning to the work Mas você terá dado um significado ao trabalho and a shape to it. e uma forma a ele. There's a Greek myth or story about a king called Sisyphus. Há mito grego ou uma história acerca de um rei chamado Sísifo.
And he made the mistake of thinking that he was more clever than Zeus, more clever than God. E o erro que ele fez foi o de acreditar que ele era mais esperto do que Zeus ou Deus. And his punishment E sua punição, was for thinking that he knew better than God, por pensar que ele sabia mais do que Deus, that for eternity he had to push this big stone, big boulder, up a steep mountainside. foi a de que ele teria que empurrar para o alto de uma montanha uma pedra, rolar essa pedra para o alto da montanha indefinidamente. And just at the moment that he got to the top, the stone would roll back and go down to the bottom, and he would have to start again. De modo que, ao alcançar o topo da montanha, aquela pedra iria rolar de volta para a base da montanha e ele teria que começar tudo de novo. He refused, of course. So the story is really exposes the self-delusion of the ego. Essa história, na verdade, expõe a autoilusão do ego. It's not a rational belief that you are cleverer than God. Não se trata de uma crença racional de que você é mais esperto do que Deus, But it's a typical self-delusion of the ego. mas trata-se da autoilusão que é típica do ego. And the suffering of Sisyphus is that he lived in this self-delusion eternally. E o problema de Sísifo é que ele viveria essa autoilusão eternamente. So the real punishment was that he never learned the lesson. De modo que a verdadeira punição era a de que ele nunca iria aprender a lição. When he went back to the bottom of the hill and started pushing the stone up again, he still thought that he could do it. Toda vez que ele tentasse, ao voltar para a base da montanha, tentasse rolar a pedra para cima da montanha novamente, ele ainda acreditava que ele poderia fazê-lo. So he refused to surrender to the law of gravity. De modo que ele se recusava a se render à lei da gravidade. What if he had just said, I have to let it roll back to the bottom and I'll let it stay there? O que ele poderia ter simplesmente dito, eu posso deixar que a pedra role para a base da montanha e deixarei que ela fique lá. That's one interpretation. Essa é uma das interpretações. The other interpretation is that he was this noble hero who was always trying to achieve the impossible. A outra interpretação é de que ele era esse nobre herói que estava sempre tentando atingir o impossível. So you have to decide how you interpret it. Então você tem que decidir como é que você quer interpretar isso. But don't let it keep you awake tonight. Mas não deixe que isso te tire o sono hoje à noite. But if you find it difficult to go to sleep tonight, you instead of counting sheep, you could imagine him pushing the stone up the hill and it falling down again. Se você tiver dificuldade para pegar no sono hoje à noite, em vez de ficar contando ovelhas pulando a cerca, imagine o Sísifo empurrando a pedra para cima da montanha. But we can also see here an important difference between two kinds of repetition. Mas também podemos aqui ver dois tipos diferentes de repetição. All work has an element of repetition. Todo trabalho possui um elemento de repetição. All creative work has to have this element of repetition as well. Todo trabalho criativo também tem esse elemento repetitivo. But there's a very different kind of work where there is simply mechanical or unconscious repetition. Mas há um tipo específico de trabalho onde há apenas repetição mecânica. And there are many people who hate their work because they think it's just going to the school or going to the office the same every day and doing the same work which they hate.
E há muitas pessoas que realmente não gostam do seu trabalho porque acreditam que ou estão indo para a mesma escola ou estão indo para o mesmo trabalho toda vez, todo dia, do mesmo jeito. But there's another kind of work, another kind of repetition, which is faithful repetition, not mechanical, but faithful repetition. Porém, há um outro tipo de repetição que não é uma repetição mecânica, mas trata-se de uma repetição de fé. I think a lot of young people today don't go to church because they think this religious ritual is a kind of mechanical, external repetition. Eu creio que muitos jovens hoje deixam de ir à igreja porque acreditam que aquele ritual trata apenas de uma repetição mecânica. But when they learn to meditate, they learn what faithful repetition means. Porém, quando esses jovens aprendem a meditar, eles aprendem o que a repetição de fé significa. Saying the mantra, repeating the mantra, is not a mechanical operation. It's a way of faith. It's a faithful repetition. A repetição do mantra não é uma repetição mecânica, mas é um caminho de fé, de repetição de fé. And it produces good fruits. It's good work that produces good fruits. Trata-se de um bom trabalho que produz bons frutos. And when we discover this kind of faithful repetition in a spiritual practice, it gives us a new way of approaching the other elements of our tradition, of our faith. E quando descobrimos essa repetição de fé em nossa prática espiritual, encontramos novas dimensões de nossa fé, de nossa tradição. So I hope this retreat will be a time for each of us to rest in the right way. Minha esperança é a de que esse retiro lhes será tempo para descansar da maneira certa. And if it is, I think we will feel refreshed and ready to go back to ordinary life afterwards. E se isso acontecer, tenho certeza que nos sentiremos revigorados e prontos para voltar ao nosso cotidiano. And in a way, we could take the weekend as a kind of a Sabbath. E de uma certa maneira, nós podemos encarar esse fim de semana como um tipo de sabbat. I don't mean that you can't press the button on the elevator, Não quero dizer com isso que você não pode apertar o botão do elevador, or you can't, I don't know, put on the coffee machine if it's not on. ou por outro lado que você não possa ligar a máquina de café se ela estiver desligada. But maybe you could give up pressing the buttons on your phone for the weekend. Mas talvez você possa tentar desistir de apertar os botões do seu telefone nesse fim de semana. What does that prospect do to you, to hear that suggestion? Que tipo de perspectiva se abre para você quando você ouve essa sugestão? You don't have to tell me, but listen to your own response. Você não precisa me dizer, mas procure ouvir a sua própria resposta. So maybe you say, "Oh, that's a good idea." Talvez você diga, essa pode ser uma boa ideia. But well, I'll need to check a few times a day Mas if something could be happening. eu vou precisar verificar pelo menos algumas vezes ao dia para ver se alguma coisa está acontecendo. I'm not addicted to it, Eu não tenho dependência disso. but because I need to check it. Eu só preciso verificar. So I think it's not a good idea. I won't do that. Não, talvez não seja uma boa ideia. Eu não vou fazer isso não. But something to consider. Mas é algo a se considerar. You don't have to give up food or drink
Você não precisa desistir de comer ou de beber, but it's not a bad idea to give up something. mas talvez não seja uma má ideia desistir de algo. So a time to rest, and a time to rediscover what rest means. Assim, o tempo para o descanso, ou o tempo para redescobrir o significado do descanso. And one thing that rest does not mean is it does not mean doing nothing. Uma coisa que descansar não significa é que descansar não significa não fazer nada. So it's not about staying in bed all day Portanto, não se trata de ficar na cama o dia todo or watching Netflix all weekend. ou assistir a Netflix o fim de semana inteiro. So let's try and discover for ourselves what rest means, what the Sabbath means. Assim, procuremos descobrir por nós mesmos, por experiência própria, o que é que o descanso significa, o que é que o Sabbat significa. In Saint Benedict said that laziness is the enemy of the soul. São Bento dizia que a preguiça é a inimiga da alma. And Saint Benedict was a very good manager of time. He set out a very balanced and healthy daily schedule. São Bento era um gerenciador de tempo fantástico. Ele procurava dividir o dia de maneira equilibrada e definida. So this is the schedule that we follow in the life at Bonneau, and it's what we will be following this weekend. Essa é a agenda que nós, ou digamos, o programa que seguimos em Bonneau e que procuraremos seguir nesse fim de semana. So you will all be monks this weekend. Assim, todos vocês serão monges nesse fim de semana. And one of the desert sayings is a young monk asked an older father, what does it mean to be a monk? Um dos ditados do deserto famosos se refere a um jovem monge que chegou ao seu Abba e perguntou: o que significa ser monge? And the old monk replied, to be a monk means to ask yourself every day, what does it mean to be a monk? E o velho monge respondeu: ser monge significa perguntar-se todos os dias o que significa ser monge. So the timetable here, did anybody take my copy of the timetable? Is that yours? Is it mine? Oh, maybe you took it over there. You can take it. Oh. No trouble. So- I have another. Okay. So if you just look at this timetable, you'll see it's balanced between three or two main activities. There's the activity of praying and the activity of eating. Right? Se você olhar para esse programa do retiro desse fim de semana, você vai ver que ele está perfeitamente equilibrado entre duas atividades. And the Uma eating atividade da prece e uma atividade da alimentação. and the eating is your reward for praying. E a alimentação será a sua recompensa pela prece. If you don't pray, no food. Se você não rezar, não poderá comer. So the work that Saint Benedict actually has another element of life, which is two other elements, which are study, intellectual nutrition, intellectual activity, feeding the mind with good content. Há, na verdade, duas atividades adicionais principais na regra de São Bento. Essa
nutrição da mente, esse estudo, essa dedicação ao conhecimento. And the other, of course, is work, is physical work. E a outra dimensão, é claro, é a do trabalho, o trabalho físico. In the very early monasteries, this meant, at the time of Benedict himself, this meant working on the land. E isso, principalmente no tempo de São Bento, significa para os monges trabalhar a terra. Later, it could also include working in the scriptorium, copying manuscripts or teaching. Mais tarde, esse trabalho passou a significar trabalhar no scriptorium, copiando textos ou ensinando. Of course, cooking the food for the community. Ou cozinhar a comida para a comunidade. Caring for the sick people in the community. Atender aos doentes dentro da comunidade. Looking after guests. Atender aos hóspedes. And taking care of the education and the care of the young. E procurar assistir aos jovens em sua educação. So there's prayer, there's many different kinds of work, and there's intellectual study, and times to go to bed and rest, which is now. Assim, há a prece, o tempo do trabalho, que pode ser tanto físico quanto intelectual, e há o tempo do estudo. E há também o tempo de irmos dormir, que estamos quase lá. Not quite. We have night prayer. If you're very tired, you can go to bed. Ainda não chegou a hora de irmos dormir. Se você estiver muito cansado, pode ir dormir, mas agora é o tempo da prece. But otherwise, we'll go and have night prayer and a short meditation afterwards. Nós teremos essa prece da noite e uma curta meditação em seguida. Nós faremos todos os nossos períodos de meditação aqui na igreja. Então daqui a gente se... But as you go to sleep tonight, just be aware that you are held in this timetable, in this rhythm of the retreat. Mas é importante é que quando você for dormir hoje à noite, antes de pegar no sono, você se sinta amparado por esse programa em que você está inserido neste fim de semana. And if you can relax into this rhythm of the different elements of the retreat, e se você puder relaxar no ritmo desses diferentes elementos desse retiro, and I think you will taste the meaning of the Sabbath, the meaning of what God did when He rested. Creio que você experienciará o significado do sábado, o significado do que Deus sentiu quando descansou. And of what Jesus means when He says to the people, to us who are tired and stressed, come to me and I will give you rest. E o significado do que Jesus disse a nós que estamos cansados e sobrecarregados: venham a mim e eu lhes darei descanso. So just one final word about the way of meditation for those of you who are new to this. E uma última palavra acerca da meditação para todos vocês que são novos para essa prática. Many people, when they're starting to meditate, make it more difficult for themselves than necessary. Muitas pessoas, ao começarem a meditar, tornam a meditação mais difícil do que deveria ser para si mesmos. And they think that they are failing to meditate because their thoughts and imagination and ideas and still keep distracting them from the mantra, from repeating the word. E muitos pensam que estão fracassando na sua meditação
ao sentir que há tantos pensamentos e distrações que tornam difícil a repetição da palavra. So just try to think of it in this way. Assim, procurem pensar na meditação dessa maneira. So the purpose of meditation is not to blank out your mind, to eliminate all thoughts. A de que o propósito da meditação não é o de tornar a sua mente totalmente isenta de pensamentos. That would be a bit like Sisyphus rolling the stone up the hill. Isso se pareceria com o Sísifo que procurava empurrar a pedra a montanha acima. Okay. You are meditating if you are faithfully returning to the word as soon as you become distracted. Você estará meditando se você voltar à repetição fiel da palavra tão logo você se surpreender distraída. So all we have to do is to faithfully return to the word. Tudo o que você tem que fazer é voltar fielmente à repetição da palavra. Gently, without force. Suavemente, sem esforço. Repeating the word clearly in one's mind, articulating it clearly. Ma, ra, na, ta. Procure articular a palavra claramente em sua mente, distinguindo as sílabas. And that is faithful repetition. It's good work, and it leads you to the meaning of rest. Trata-se de um bom trabalho. Esse é o significado da meditação e te conduz ao verdadeiro significado do descanso.